E professor, vai dar cagada ou não? Com a inteligência artificial? Tem que ter um certo cuidado. Qual que é o seu medo, assim, que você falaria, cara, se fizerem isso, acho que pode dar problema? Acho que o maior medo é assim, usar a inteligência artificial e essa tecnologia para gerar prejuízo, acredito que já seja usado. Distribuição de fake news, propagação de notícias falsas, entendimento de padrões de comportamento que podem ser usados eventualmente para alguma coisa maléfica. Mas quando a galera que assiste coisas sobre isso, eles têm medo que esse rolê aí crie uma consciência própria e saia desligando os computadores do mundo e liberando gás venenoso na atmosfera ou pilotando avião para cair com bomba nas cidades. Existe a probabilidade de se criar um ser de tanto esses vetores em multidimensões se cruzar e formar essas informações? O medo da galera é que isso pode eventualmente criar um novo, sei lá, uma entidade com vontade própria e que a gente não consiga desligar mais. Tem essa possibilidade? O que tem os intertravamentos, certo? Então, primeiro, nunca deixa uma IA apertar o botão, né? Entendi. Certo? Então, assim, claro, tu precisa de... O que é um intertravamento? Um intertravamento é o seguinte, olha, essa atitude, né? Tu tá, sei lá, uma IA que te ajuda a, sei lá, eu dirigir um carro, tá? Ela vai te colocar numa situação de risco, né? Quer dizer, tu tem sensores, continua tendo sensores. Aquilo está te colocando numa situação de risco, tu está ficando muito próximo do carro da frente, tu está indo na direção de um lugar onde não tem estrada, opa, desliga a IA. Entendi. Não deixa ela para de apertar no meu acelerador, Entendi. deixa eu retomar o controle. Entendi. Isso vale num avião, certo? Então... Mas ela sozinha não pode inibir o seu próprio desligamento, assim? Não acredito. Por conta de mudança em algum sistema, não sei. Não acredito nisso, não. Porque assim, professor, pensando assim, agora até um tema bacana, assim, não sei o quanto você é familiarizado com o behaviorismo, com Skinner, sei alguma coisinha. O pessoal que estudou bastante. Quando você vai olhar e levando em consideração que a inteligência artificial ela evoluiu junto com os nossos descobrimentos acerca do comportamento, quando a gente olha, por exemplo, talvez o maior behaviorista da história, que é o Skinner, e talvez um dos que mais contribuiu acerca do comportamento animal, e é interessante porque o Skinner ele tem uma visão de comportamento muito parecida com a visão da teoria da evolução do Darwin. O Darwin dizia que aquela característica que deu algum tipo de adaptação ao indivíduo, ela permaneceu sendo perpetuada via reprodução e genética. O Skinner diz algo muito parecido. Ele fala que aquele comportamento que de alguma forma foi adaptativo para o sujeito foi perpetuado via neuroplasticidade. Então, para o Darwin, você tem uma distribuição, eles chamam de uma variação de bicos de aves numa determinado local, e uma interação desses vários bicos de ave com o ambiente, e se está um solo mais seco, aquele bico mais duro consegue cavar mais fundo para pegar a semente, esse bico vai ser passado para frente porque esse pássaro se alimentou e conseguiu sobreviver para reproduzir. O Skinner fala algo muito parecido. Você vai ter uma variação de emissão de comportamentos e em algum momento esses comportamentos vão ter uma interação diferencial com o seu contexto. Alguns comportamentos vão ser punidos, outros vão ser reforçados e você vai perpetuar aquilo porque o seu cérebro vai armazenar aqueles comportamentos lá dentro no seu repertório e, portanto, você pode voltar a executá-los. Inclusive, os sistemas de armazenamento de informações são potencializado por comportamentos que geram aumento de dopamina, noradrenalina, que são comportamentos reforçados, recompensados. O Skinner dizia que, por exemplo, a gente não tem lugar no cérebro para um eu. Para o Skinner, o comportamento ele é consequência dos estímulos que a gente vai recebendo. Portanto, a vontade do sujeito ela não está presente.
Eu não escolho beber essa água. Eu bebo essa água porque no passado eu já fiz isso quando eu estava com sede, matou minha sede, portanto eu tenho uma probabilidade maior de executar esse comportamento na presença dessas contingências, que é ter a água aqui e ter sede. Uhum. Se de fato a IA é uma representação ou inspirada ou construída em cima das nossas bases biológicas do comportamento, eu também concordo que ela jamais conseguirá ter algum tipo de vontade própria. Porque ela vai ser sempre uma consequência dos estímulos e das informações que ela tem. Exato. Eu concordo com isso. Né? Concordo. Então dificilmente o carro vai conseguir resolver acelerar do nada e dobrar nessa estrada aqui, porque ele não tem aquela informação de ter aquela vontade de fazer aquilo. Na verdade, o grande problema, principalmente dessa abordagem conexionista, é a questão da caixa preta, né? Quer dizer, a gente não sabe por que no final das contas a rede está agindo daquela maneira, mas é basicamente uma distribuição de probabilidade. Tudo é, no final, né, no frigir dos ovos, tudo. É igual comportamento, professor. Comportamento a gente entende como a mesma coisa. O behaviorismo é o comportamento mais provável de acontecer dentro dessas contingências. Exatamente. Tá? Então, assim, tem o legal, né, o que nos deixa assim, muito ligados, assim, são coisas que pareciam muito difíceis para uma máquina executar, né? Ninguém sabia como fazer isso e que hoje em dia se consegue. Tá? Então, pintar um quadro no estilo de Dalí, ou, né, gerar uma imagem a partir de uma descrição textual, né, ou, né, ver lá a imagem da Elis Regina cantando, essas coisas. Então, são coisas que nos assustam, né? Mas ao mesmo tempo, assim, a gente sabe que não tem um pensamento, uma intenção por trás disso. Exatamente. Tá? Perfeito. Então, até onde se saiba. Aí vem o que é uma intenção, de onde é que ela... Mas aparentemente, a mim não parece isso, tá? A mim Ou seja, para você, assim, se acontecer algum problema relacionado à IA, teve algum humano por trás fazendo com que isso acontecesse. Ela sozinha, que acho que é o medo da maioria da galera, não vai conseguir a priori fazer nada assim. Intencionalmente não. Tipo, ela do nada resolver começar, sei lá. Não, o que ela pode fazer é começar a simular várias possibilidades, né? Então, se isso se usa muito, por exemplo, para fazer IA que jogam jogos. Tá? Ela joga contra ela mesma, no começo ela começa perdendo e daqui a pouco ela vai refinando a estratégia por um aprendizado por reforço, né? Olha, essa estratégia aqui não deu certo, vou tentar essa outra. Essa aqui funcionou. Aí fui até aqui, mas aqui agora eu perdi. Não, então eu vou tentar de outro jeito e assim por diante. Então ela vai jogando milhões de jogos. O AlphaGo, né, que é a IA que joga o jogo do Go, que é mais complicado que o xadrez, ele foi treinado dessa maneira. Tá? Era ela jogando contra ela mesma. Milhões, bilhões de vezes. Tá? Chega uma hora que ela chega à perfeição. Ela chega à perfeição para aquele jogo. Mas assim, continua sendo uma distribuição de probabilidade. Não tem um pensamento por trás daquilo. Né? São dados. São dados. Dados e uma capacidade absurda de processar eles. De processar eles e ajustar os parâmetros do seu algoritmo, né, para ter uma maximização. É um problema de otimização.